Bom dia, gente, tudo bem? Tudo jóia? Dá uma arrumadinha aqui no meu celular. Pois é, nós já estamos ultrapassando, já chegando em 70 mil óbitos no Brasil. São 70 mil famílias que choram pela perda de seus entes queridos. E a previsão é que passa de 100 mil pessoas, talvez ainda até mês de outubro. Como vocês podem ver, isso não é apenas uma gripezinha que nem o Bolsonaro falou lá atrás. Essa epidemia, ela não apenas atingiu o Brasil, ela atingiu o mundo inteiro. Só o Bolsonaro que não via. Ele calculou que os óbitos poderia chegar no máximo a 800 pessoas. Como que se 800 famílias para ele não fosse nada. Ele até sugeriu para que liberasse todo mundo fosse trabalhar e que deixasse cair no colo dele a responsabilidade. E hoje eu pergunto, ele vai se responsabilizar por essa grande quantidade de mortes que já existiu? E uma boa parte dessas pessoas que morreram poderia ser evitada se tivesse tomado os cuidados necessários lá atrás, tipo fechar os aeroportos para que ninguém entrasse, ninguém saísse do Brasil. Essa era uma medida correta para que essa epidemia não viesse tão rápida para o Brasil. Mas não. Fizeram o carnaval, deixaram todo mundo entrar e sair aqui para o Brasil e deu no que deu. Gente, eu fico imaginando o seguinte: como é que um cidadão, presidente da República, o único no mundo que não está nem aí com o seu povo, sequer um dia ele emitiu uma nota em condolência às vítimas, etc. Sequer uma nota. Esse cidadão que se diz evangélico. Mas qual é o evangelho que ele representa? Qual a igreja que ele representa? Quais os ensinamentos que ele representa? Porque os ensinamentos de Jesus Cristo não tem nada a ver com a prática desse anticristão que está no poder. Bolsonaro, ele foi eleito porque as igrejas diziam que ele, Bolsonaro, era o próprio Messias que tinha vindo para resolver o problema de todos, a corrupção no Brasil. Após a eleição de Bolsonaro, ia acabar a corrupção. Que ele era o representante da família. Ele era o representante dos cristãos. Mesmo sabendo que ele nunca foi cristão na vida. Se batizou no Rio Jordão. Uns malandros, pastores, batizaram ele no Rio Jordão para que ele tivesse assim algumas credenciais para dizer que ele pertencia a algum grupo religioso. Mas não, ele nunca foi cristão. Bolsonaro, ele aprendeu apenas um versículo bíblico. Conhecereis a verdade vos libertará. E as igrejas como um todo
Aqui tem que abrir um parênteses, fazer um aspa. Não é todas as igrejas, mas grande parte, e principalmente as igrejas deste evangélico satânico da prosperidade. Esse evangélico pentecostal da prosperidade é que levou milhares, milhões de pessoas a votar numa pessoa que se dizia ser representante da igreja, ser representante de Deus, quando na verdade ele não representava Deus, ele não representava a igreja, ele era apenas uma figura decorativa dentro do evangelho. Este é um ponto. São milhões de pessoas que votaram no Bolsonaro ligado à igreja. Se você pegar a biografia do Bolsonaro lá de trás, como soldado, ele roubava, desviava, furtava materiais de paraquedas para vender na rua. Ele foi denunciado nos quartéis por prática e desacordo com nossa gloriosa corporação brasileira, o nosso exército brasileiro, por prática de garimpeiro. Ele foi denunciado e preso no quartel, preso por fabricação de bomba para prática terrorista, para detonar, para implodir as indutoras do Rio de Janeiro. Esse é o Bolsonaro. Tem essa biografia. Como foi excluído do quartel, entrou na política como vereador, nunca fez um projeto de lei, alguma coisa que você possa dizer assim, esse projeto aqui é do Bolsonaro, relacionado à população mais necessitada. Porque os poderosos, os ricos, os milionários, não precisam muito da política social. Quem precisa realmente são as pessoas mais carentes, mais necessitadas. Pois muito bem. Ele foi eleito no Rio de Janeiro juntamente com a milícia, apoiado da milícia. E a milícia, nesse tempo, era policiais expulsos dos quartéis, expulsos das corporações, expulso da Polícia Federal, expulso da Marinha, da Aeronáutica, da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estavam formando essa milícia no estado do Rio de Janeiro. É ali nesse núcleo que ele foi eleito, representando esse povo. Lá na frente foi eleito deputado estadual, também com apoio da milícia. E depois deputado federal. E é de conhecimento de todos que o filho do Bolsonaro, ele criou um projeto de lei para que a milícia fosse reconhecida no Brasil inteiro como milícia para defender os pobres. Mas todos nós sabemos que essa milícia nada mais era que um grupo de gente criminosos, bandidos de todas as espécies, que tinha sido expulso das corporações e estava fazendo esse enfrentamento com o tráfico. E hoje, a gente viu agora nessa última semana, nessa semana que nós temos aqui, vários soldados, comandante preso, muitos policiais presos, que já incorporaram o tráfico de droga e a milícia é uma coisa só no Rio de Janeiro. E é isso que o projeto de lei do Bolsonaro queria fazer, do filho dele queria fazer, para que todos esses policiais corruptos que nós conhecemos muito bem, em toda cidade, em todos os municípios,
Teve policiais, ótimos policiais, que têm prazer em defender a sua corporação, a sua farda, mas está cheio de canalhas também. Bandidos, criminosos da pior espécie. E são esses bandidos, esses criminosos, que faz parte da milícia, não só no Rio de Janeiro, em muitos outros lugares. É estas pessoas que ele queria colocar como regularizar o serviço da milícia para proteger a sociedade. Ele já era protetor da sociedade dentro das corporações. Praticaram vários crimes e foram excluídos. Agora o Bolsonaro queria trazer de volta esse grupo de gente para, segundo ele, para defender a sociedade. Isso tem que ser levado em consideração. Uma outra coisa é as igrejas. As igrejas que deram a vitória para o Bolsonaro. As igrejas evangélicas, principalmente esse evangélico da prosperidade, que não deveria ser chamado evangélico, deveria ser chamado estelionatários. Uma corporação estelionatária que usaram a Bíblia, se apropriaram de uma Bíblia para extorquir milhões e milhões de brasileiros. Esta é uma outra verdade. Devemos de lembrar também que foi essas igrejas que fizeram na campanha do Bolsonaro os seus cultos um palanque eleitoral, que é proibido por lei. Mas eles não estão nem aí. E vocês devem estar me questionando e perguntando, mas por que as igrejas iam fazer isso aí? Tem um motivo. As igrejas, essas igrejas que eu estou falando, têm dívidas milionárias, bilionárias, junto com a Receita Federal, junto com o banco, junto com o órgão municipal, o órgão estadual e principalmente com a Receita Federal. Essas igrejas perceberam que não conseguiram perdão da dívida lá atrás no governo PT. Não conseguiram o perdão da dívida lá atrás ainda com o Fernando Henrique Cardoso. Agora eles viam no Bolsonaro o idiota perfeito para que eles pudessem dominar ele, sabe, e em troca do perdão da dívida. Isso é que foi feito. Se vocês pegar as dívidas das igrejas dos últimos dias, no Google ou no UOL, ou em qualquer um dos jornais, pode ser no Globo, vocês vão ver o que eu estou dizendo aqui. Ó. São dívidas milionárias. Só para você ter uma ideia, só a Igreja da Graça, do R.R. Soares, ela deve nada mais, nada menos que 144 milhões para a Receita Federal. E tem mais uma dívida de 44 milhões que ela vai ter que pagar. São esse grupo de gente que apoia o Bolsonaro. São esse grupo de gente que está todo dia lá no antigo cercadinho fazendo essas manifestações, gritando aleluia, Deus está contigo, Deus te mandou dizer isso aqui, te mandou dizer aquele outro lá, entendeu? Para incentivar o Bolsonaro. Porque se nós tirarmos, se as igrejas, se os eleitores evangélicos, os fiéis evangélicos que segura a pirâmide dessa bandidagem, eles colocaram na cabeça que eles não estão dando dinheiro para Deus, não. Eles estão dando dinheiro para estelionatário, para comprar carro, para comprar fazenda, para comprar programa de televisão, para comprar rádio, para comprar televisão. Se eles colocassem na cabeça que esse dinheiro não está servindo para fazer manutenção do céu, para quando eles morrerem já ter um lugar lá em cima, eles colocassem isso aí na cabeça, eles iam retirar esse auxílio segurar a pirâmide, porque é eles que seguram esse grupo. Um grupo que não tem nada a ver com Deus. Se apropriaram de uma dívida, falam um texto fora do contexto para enganar as pessoas. E o que é mais
interessante. A grande maioria, 100% dos evangélicos tem a Bíblia na mão, só que eles não lêem. Eles preferem que a Bíblia seja interpretada por essa cúpula das igrejas, essa liderança das igrejas que não tem nada a ver com Deus. Meus irmãos, aqui eu não estou contra as igrejas. Aqui eu não estou contra você que tem a tua Bíblia na mão, que você vai ler a tua Bíblia, que você vai confessa Jesus Cristo, que você faz as suas orações, que você pratica as suas penitências, que você pratique o bem. Não estou falando disso aí, eu estou falando de criminosos, de bandidos, estelionatários, que estão no topo da igreja. E nós vamos trazer no próximo áudio, no próximo vídeo, nós vamos trazer para vocês o nome e o sobrenome desse grupo, dessas lideranças evangélicas, que comete vários tipos de crime. Além das dívidas milionárias, bilionárias que eles têm com o fisco que não pagam, eles também cometem vários outros crimes. Só para que você tenha uma ideia, são 400 e poucos bilhões de reais que as igrejas, todas elas, devem junto. E você fica preocupado com, por exemplo, você ganha R$2.500, você é taxado no imposto de renda. Tem pastores que ganham muito mais de R$3.000, uns que ganham 20, 25 mil reais, e eles não querem pagar os impostos. Não querem ser taxados. Porque a igreja se julga que ela está acima do bem e do mal. Eles pegam uma Bíblia, se apropriaram de uma Bíblia, que eles nem sabem o que quer dizer Bíblia Sagrada, porque se eles soubessem como é que a Bíblia foi feita, por quem foi escrita, se eles soubessem como é que foi escrita a Septuaginta, a primeira Bíblia, a Vulgata Latina, eles teriam vergonhas na cara de fazer esses comentários, essas interpretações, para convencer a grande maioria dos evangélicos a dar dinheiro, muitas vezes dinheiro que faz falta para eles mesmos. Dizendo que se der 100, você vai ganhar 1.000. Eles não percebem que um pastor deles que ganha R$4.000, se ele fizer um compromisso de R$4.500, ele vai ficar devendo R$500 todo mês, porque jamais Deus vai dar esses R$500 para ele. Ou ele vai ficar devendo, ou ele vai ter que arrumar um outro serviço, ou vai ter que roubar da própria igreja para saldar esse compromisso, para pagar os R$4.000. No próximo áudio, nós vamos falar mais sobre esse assunto. Igreja, Bolsonaro, governo e governo. Nós aqui temos que ver o seguinte: esse toma lá da cá, em nome de Deus, já foi feito lá atrás, há 2.000 anos atrás, há quase 2.000 anos atrás. 300 anos depois da morte de Cristo, já começou, que eram as indulgências. Você pagava para o perdão dos pecados. Hoje as indulgências que são praticadas dentro das igrejas não é mais para perdão de pecado, e sim para você dar um dinheiro para você se capitalizar. E das indulgências lá do passado, quem conhece a história, quem lê a história sabe que as indulgências se transformou na Inquisição. Todos os hereges, as pessoas que discordavam com as indulgências, a grande maioria foram condenados, foi tomado seu patrimônio, foi expulso, foram presos, e muitas, centenas e milhares de pessoas foram mortas, queimadas dentro da fogueira. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vocês que sustentam esta pirâmide, não vá pensar que os líderes dessas igrejas, eles têm alguma coisa a ver com Deus, que eles não têm nada a ver com Deus. Se eu tivesse, não estava extorquindo vocês em nome dele. E tenha muito cuidado para que
essas indulgências que eles estão cobrando de vocês, mais lá na frente não se transforme num outro modelo de inquisição aqui no Brasil e em muitos outros lugares. Obrigado. Boa luta.